Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a prisão em segunda instância. Nossa Constituição garante: ninguém é considerado culpado até que se prove a culpa, ou seja, o Brasil segue o princípio da presunção de inocência. Só que desde 2009, o Supremo Tribunal Federal discute a questão da prisão em segunda instância, que autoriza a prisão de condenados antes do julgamento nas cortes superiores. Em quase 10 anos de discussão, os ministros do STF mudaram as decisões em votações. A decisão mais recente, entre 2016 e 2018, permite que a prisão do condenado em segunda instância aconteça imediatamente, ainda que haja recursos pendentes. Aliás, esse cumprimento antecipado da pena é um dos pilares da Operação Lava Jato. Mas em outubro do ano passado, a decisão voltou ao STF. O ex-presidente Lula, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entrou com um habeas corpus para deixar a prisão e, por 6 votos a 5, prevaleceu a tese da prisão antecipada. Agora, em abril, está marcado um novo julgamento na corte, mas não para julgar um caso concreto, e sim para julgar o entendimento sobre a regra. Agora, se a Constituição garante o direito de defesa até que se prove a culpa, prender uma pessoa antes do esgotamento de todos os recursos não é negar esse direito constitucional? Por outro lado, como é que ficam os vários casos em que o réu é condenado em segunda instância e continua em liberdade ou nunca foi preso? E que impacto essa jurisprudência tem no sistema carcerário brasileiro e o porquê da mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Para participar do programa de hoje, aqui comigo está o Siddhartha Legali. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Constitucional Internacional e Comparado. Eu também converso com o Yuri Félix, que é professor, doutorando e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, além de diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e palestrante com artigos publicados em revistas especializadas. Olá, boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar essa discussão, eu queria que a gente acompanhasse aqui no nosso telão o histórico das votações do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Desde 2009, a discussão da prisão em segunda instância seguiu 5 vezes para o Supremo Tribunal Federal. Na primeira, em fevereiro daquele ano, os ministros decidiram que a prisão após segunda instância era inconstitucional. Foram 7 votos a 4. Em fevereiro de 2016, os ministros mudaram o entendimento anterior e permitiram o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Foram 7 votos a 4. Na terceira votação, em outubro de 2016, os ministros mantiveram o entendimento que a prisão em segunda instância era constitucional. A decisão foi por 6 votos a 5. Em novembro de 2016, a quarta votação por assinatura eletrônica no plenário virtual. E o STF reafirmou a jurisprudência que permite a prisão em segunda instância. Foram 6 votos a 4. E em outubro do ano passado, durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, por 6 votos a 5, os ministros negaram a soltura de Lula e mantiveram a jurisprudência. Então, para a gente começar o nosso debate, eu deixei uma pergunta no ar, que é essa questão: por que da mudança de posicionamento dos ministros do STF? Queria que vocês comentassem, por favor. Bom, acho que o primeiro ponto a comentar é exatamente aquilo que você falou no início. Existem dois dispositivos constitucionais no artigo 5º, o inciso 57 e o inciso 61. O primeiro fala o seguinte: ninguém será preso se não for condenado culpado e após o trânsito em julgado. Então, você tem que declarar a culpa e tem que percorrer todas as instâncias do Poder Judiciário. Esse sempre foi um entendimento nos últimos 30 anos da Constituição de 88. Só que há cerca de uns 2, 3 anos mais ou menos, num caso concreto, esse entendimento foi modificado num habeas corpus, por uma situação particular. E se entendeu que seria possível a prisão em segunda instância, mesmo que estivesse pendente, por exemplo, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. O entendimento é que, a partir dali, as matérias de fato já estariam sendo esgotadas e que esses recursos, por exemplo, o extraordinário e o especial, não teriam um efeito de suspender essa decisão. Ela já poderia ser aplicada imediatamente. Enfim, se começou todo um movimento em prol da aplicação automática da pena ou da prisão chamada provisória.
que atualmente ganhou força, enfim, com o projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, Que a gente vai falar que a gente vai falar daqui a pouco, e é objeto de uma série de controvérsias, porque esse caso é um caso particular, especial, esse habeas corpus de tempos atrás. Veja que esse entendimento se baseou, por exemplo, em dois votos que estão ainda pendentes à ação de julgamento no plano abstrato, que é a chamada ação declaratória de constitucionalidade número 44. O objeto dessa ação é justamente o artigo 283 do Código de Processo Penal, que um colega Yuri aqui, que é, enfim, coordenador do IBCCRIM, pode até explicar melhor do que eu. Minha área é mais o direito constitucional, direitos humanos. E, em síntese, esse artigo também exige o trânsito em julgado e a declaração de culpa para que alguém possa ser preso. E, tradicionalmente, sempre se interpretou esse dispositivo como essa necessidade de percorrer todas as instâncias. Só que, com esse caso concreto, surgiu justamente a controvérsia. E aí, já posso prender, já posso considerar, entre aspas, transitado em julgado na segunda instância, por conta da particularidade dos efeitos desse recurso? E essa ação declaratória, para dizer, olha, a interpretação desse artigo 283 do Código de Processo Penal, ou vai ser essa de que tem que percorrer tudo para prender alguém, ou basta esse julgamento num tribunal. Então, até agora tem o voto do ministro Marco Aurélio, do ministro Edson Fachin, exigindo esse percurso de todas as instâncias. O fundamento são basicamente dois. O primeiro é de que a gente tem um sistema prisional caótico e que viola massivamente os direitos fundamentais e os direitos humanos das pessoas. E o segundo fundamento é que você colocar um inocente na cadeia, você podendo ter uma controvérsia sobre a interpretação jurídica, ainda que tenha esses recursos pendentes, é algo que viola a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade. Porque culpa no direito penal é algo muito mais rigoroso. Pressupõe realmente que você esgote todas as instâncias, e não só as matérias de fato, mas também as matérias de direito. E do outro lado, o voto do ministro Barroso, que inaugura a divergência sobre o entendimento em abstrato, aí já não num caso concreto, vai ter fundamentos bastante interessantes. Ele vai dizer, olha, esse dispositivo da Constituição, que a gente falou do artigo 5º, inciso 57, ele fala que ninguém será considerado culpado. A expressão que ele usa é exatamente essa. Isso não significa que não seria possível a prisão. Tanto que o próprio inciso 61 permite a prisão em caso seja uma prisão em flagrante, ou caso uma prisão temporária ou preventiva, que são muitas hipóteses específicas do processo penal relacionadas a, por exemplo, também sendo testemunha, sumir com o processo, não tem um local certo de moradia. Então, doutor Yuri, eu queria que o senhor também complementasse por que essa posição, essa mudança de posicionamento dos ministros. Queria saber a sua opinião. Claro, boa noite. Boa noite. Cumprimento todos que nos assistem, cumprimento meu colega professor Siddhartha. Veja, a discussão da prisão em segunda instância é uma discussão muito controversa no processo penal brasileiro. Se nós observarmos outros fenômenos ligados ao processo penal, ao direito penal, exemplo, a Lei dos Crimes Hediondos, que é de 1990, o Supremo Tribunal Federal passou 16 anos falando que, que a prisão e que o regime integralmente fechado para aquele que cometeu o crime hediondo e assemelhado, nos termos do artigo 5º 43 da Constituição, era perfeitamente cabível e perfeitamente constitucional. Após 16 anos, o Supremo Tribunal Federal também, curiosamente, numa votação de 6-5, declarou inconstitucional o dispositivo desta lei de crimes hediondos, que asseverava a necessidade de cumprimento integralmente fechado daquele que cometeu essa espécie de delito. Ou seja, a jurisprudência ela é mutável, pois conforme mudam as pessoas que compõem a corte, a leitura, a compreensão do direito, ela também muda. Só que nós temos um limite, e o limite é a palavra, porque a palavra ela tem um significado. Nós não podemos falar
que, por exemplo, esta cadeira eu estou sentado em um chevette, eu estou sentado em uma cadeira e não vai sair aqui pela avenida passeando. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: no momento em que nós olhamos o artigo 5º, 57, como diz o professor Siddhartha, que está escrito lá, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, cada palavra tem o seu significado. Culpado não é somente ou exclusivamente uma culpa fática, que muitas vezes os colegas que não são do direito, os amigos, os nossos amigos de outras áreas pensam, não, a culpa é ele cometeu o crime, então ele é culpado. Só que a culpa, no sentido jurídico da palavra no sistema brasileiro, não é somente ou exclusivamente o fato de ele ter cometido ou não o delito. Mas essa culpa ela é jurídica, ela é complexa. Isso significa dizer que essa culpa ela é apurada após um jogo processual, após um trâmite processual e após o esgotamento de todas as instâncias. Mas como vocês veem, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que em novembro de 2016, na quarta votação, ele foi a favor, e no ano passado, em outubro do ano passado, durante o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, ele foi contra. Como é que vocês veem essa mudança de posicionamento? Vocês acreditam que isso também vai interferir na próxima votação que vai acontecer em abril? Veja, Marcelo, nós vivemos um momento hoje, sobretudo por conta da Operação Lava Jato, e no momento em que eu particularmente defendo que a inconstitucionalidade de uma prisão em segundo grau, isso não significa que eu sou contra a Operação Lava Jato, pois a Operação Lava Jato, como qualquer outra investigação nesse país, você não precisa ser contra ou ser a favor. Toda investigação ela precisa ter um começo, um desenrolar e uma conclusão. A operação precisa ser concluída. É diferente de nós afirmarmos que ela precisa ser esgotada, esvaziada, enfim. Mas o momento político influencia no jurídico. E o momento político do nosso país pede mais punição. Nós temos um sentimento de punição na cidadania. Então, eu acredito que hoje, fazendo um exercício aqui praticamente de futurologia, se nós tivéssemos que afirmar, eu diria que hoje o entendimento do Supremo da possibilidade de prisão em uma decisão dos tribunais de justiça locais, dos estados ou dos tribunais regionais federais, esta possibilidade ela vai ser mantida, o que, no meu entendimento, contraria gravemente a Constituição nos termos do artigo 5º, 57. Professor Siddhartha, você tem a mesma opinião? Sim, e eu tenho basicamente 3 críticas a essa mudança de entendimento. A primeira, que o professor Yuri já colocou, é exatamente a literalidade, o que está efetivamente escrito no artigo 5º. Me parece que não é possível extrair dessa ideia de que ninguém será preso, ninguém será condenado, senão culpado e com trânsito em julgado, a possibilidade dessa prisão em segunda instância. Então, tem um limite no próprio texto. Uma segunda crítica que eu acho que é necessário a gente fazer é em que pese esse momento político e compreensível devido aos alarmantes índices de violência que a gente vive no país. A gente pega o Atlas da Violência do IPEA, não tem nenhum estado brasileiro com índice de menos de 10 mortes a cada 100 mil pessoas, que é praticamente um índice de guerra. Isso é absurdo. Então, é natural a população que sofre com essa violência querer reagir de forma dura, pedir por mais crimes. Agora, a gente tem que enfrentar o problema de forma racional e não de forma emocional, sob pena de, ao invés de resolvê-lo, acabar piorando. Eu acho que se a gente permite a prisão em segunda instância imediatamente, a tendência vai ser aumentar ainda mais os índices de encarceramento, muitas vezes com atropelo de um processo penal que, para ser democrático e não autoritário, tem que respeitar as garantias e os direitos fundamentais, tanto do artigo 5º quanto do ponto de vista dos direitos humanos. Então, isso, eu acho que do ponto de vista político, é um erro. Você vai jogar mais gente na prisão, a gente não tem prisões em número suficiente e em qualidade adequada. E mais, a gente não deve pensar o direito penal como solução para tudo. O direito penal não tem que ser sem punição, nem com muita punição. Ele tem que ser adequado, respeitando as garantias. Se a pessoa cometeu o crime, tem que se investigar, punir, até para que
crimes, enfim, de corrupção não voltem a ocorrer. E uma terceira crítica que eu faria nesse sentido também jurídico é que o próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, já chegou a reconhecer que o Brasil vive o chamado estado de coisas inconstitucional. Quer dizer, tem uma violação massiva de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade e uma omissão persistente do Estado. Então, se de forma unilateral o Poder Judiciário muda esse entendimento sem pensar em políticas públicas de como lidar com esse cenário, isso me parece uma irresponsabilidade. E, só para concluir, o terceiro argumento pelo qual eu sou contra essa medida é justamente que o Brasil já foi condenado 7 vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar direitos humanos em presídios. Um dos últimos casos reuniu 4 casos num só para poder monitorar e dar respostas. Então, as barbáries que aconteceram em Pedrinhas, no Maranhão, Urso Branco, em Rondônia, o Instituto Plácido Sá Rodrigues, lá no Rio de Janeiro, entre tantos outros. Então, assim, além dessa violação à literalidade, ao contexto brasileiro, eventualmente isso pode dar andamento a novos processos perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e condenações no Brasil. Então, Brasil. Aproveitando um dos pontos críticos que o professor Siddhartha está falando, que impacto que o senhor acha que essa decisão pode ter no sistema carcerário? A gente sabe que a gente é a terceira maior população carcerária do mundo, né? São quase 800 mil pessoas presas. O senhor não acha que isso acaba prejudicando ainda mais essa decisão? Todas as pesquisas que foram feitas com os indivíduos que têm algum tipo de restrição de liberdade apontam que o processo penal brasileiro ele fez uma opção preferencial pelos pobres. Ele fez uma opção preferencial pelos pobres. Quando falamos em recursos, quando se fala da máquina judiciária, de uma explosão de recursos ou de um excesso de recursos, nós temos que ter em mente o seguinte, que uma ínfima parcela de pessoas acusadas e processadas tem acesso à gama de recursos do processo penal brasileiro que são manejados por advogados que são muito bem remunerados e que a maioria da população não tem condição de pagar. Isso significa o seguinte, que nós colocaremos no sistema carcerário mais e mais pessoas sem educação, sem mínima de condições de saúde, sem trabalho, sem emprego, sem renda. Ou seja, colocaremos mais e mais pessoas vulneráveis no sistema carcerário brasileiro. E fazendo uma consideração ainda na linha do que o professor Siddhartha colocou, para mim a limitação semântica, e eu sei que do ponto de vista constitucional ela de certa forma é pobre, mas para mim ela é meridiana. Se nós chegarmos hoje numa sala de graduação do primeiro ano de Direito, nós perguntarmos para os alunos o que é trânsito em julgado, qualquer aluno da graduação do primeiro semestre da faculdade vai responder quando se esgotam todos os recursos. Isso é algo elementar no direito, não tem discussão a respeito disso. Uma das críticas que se coloca como argumento, ou melhor dizendo, um dos argumentos que são colocados a favor da execução da pena, da execução provisória da pena, é que após o julgamento do recurso de apelação do recurso do Tribunal de Justiça Local ou do Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, não há mais discussão de provas. Mas eu pergunto ao professor Siddhartha, que é constitucionalista, no artigo 5º, 57 da Constituição está escrito que ninguém será considerado culpado desde que haja ainda discussão de provas? Não, não está escrito isso na Constituição. Então eu estou lendo aquilo que não está escrito. Se eu estou lendo algo que não está escrito, aí nós temos um problema de alucinação, temos um problema não interpretativo, pois estamos enxergando algo que não existe. Nesse sentido, para mim, o voto lá do habeas corpus 126292, relator ministro Theory, e diga-se de passagem, eu sempre friso isso, o ministro Theory era especialista em direito tributário, e com todas as vênias, no momento em que decidiu o processo penal, demonstrou que poderia ser um excelente tributarista, naquele momento,
não andou bem, não andou conforme a Constituição. E o sistema carcerário, se nós olharmos a reforma da lei de drogas, que agravou a lei de drogas, a lei dos crimes hediondos e todas as reformas penais que agravaram a situação, nós observamos que a curva de encarceramento ela se acentuou. Professor, eu preciso fazer um breve intervalo. A gente continua com o seu raciocínio daqui a pouquinho e também a gente fala do pacote anticrime. De volta com o Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre prisão em segunda instância. Aqui comigo está o Siddhartha Legale. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Constitucional Internacional e Comparado. E eu também converso com Yuri Félix, que é professor, doutorando e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, além de diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e palestrante com artigos publicados em revistas especializadas. A gente estava falando, então, do sistema carcerário. Eu queria que o senhor continuasse, então, a sua exposição, por favor. Claro, e um ponto que é importantíssimo frisar é a discussão do trânsito julgado, daquela argumentação toda que não existe discussão de prova, da literalidade da Constituição, daquilo que está escrito na Constituição. Só que tem um detalhe, após a decisão de segundo grau, é cabível um recurso chamado recurso especial, e estou sendo bem simples e didático para a maioria das pessoas que nos assistem, porque eu costumo dizer que nós falamos uma língua que ninguém entende, né? De case, né? Aí perguntam, mas por quê? Talvez, aí eu falo com os amigos, não, é para cobrar mais caro, que aí o pessoal pensa que você tem uma grande erudição, enfim. Mas brincadeiras à parte, cabe um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, ou, dependendo da circunstância, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, a palavra ela tem um significado. Se o instrumento manejado processualmente é denominado recurso, significa que ele ocorre no curso de uma ação. Porque se não estivesse no curso de uma ação, não seria recurso, e sim ação. Logo, se o nome dele é recurso, ocorre no curso. Se ocorre no curso, não transitou em julgado. Então, essa decisão contraria a sistemática processual. E tem um detalhe, Siddhartha. Após o trânsito julgado, é cabível no processo penal manejarmos uma revisão criminal, que pode rediscutir aquilo que já foi completamente, já se esgotou o julgamento. E aí eu pergunto, se o trânsito julgado é em segunda instância, isso significa que eu posso manejar ao mesmo tempo uma revisão criminal, um recurso especial e um recurso extraordinário? Não, não pode porque não transitou. Não, mas você não está afirmando que transitou? Por isso que pode executar a pena? Não, então transitou. Então, se transitou, eu posso manejar uma revisão criminal, um recurso especial e extraordinário? Não, não pode. Então, nós temos uma esquizofrenia processual, onde temos vários institutos que não podem ser manejados ao mesmo tempo. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, caso prevaleça, enseja toda uma discussão que tumultua o sistema processual penal e reflete no sistema carcerário. Sistema este que eu já vi números que nós temos mais de 200 mil mandados de prisão pendentes. Sistema este em que uma cela que deveria ser habitada por no máximo 6 pessoas, nós temos 38 pessoas. E nós esperamos que uma pessoa que fica 1 ano, 2, 5, 8 anos preso numa situação como essa, volte melhor para a sociedade. Então, nós estamos enxugando gelo. A sociedade precisa ter consciência, a cidadania precisa ter consciência que caso permaneça esse entendimento, nós pagaremos uma fatura muito alta lá na frente. E acrescentando ainda, né? E quem está preso provisório, que foi preso e nem foi julgado ainda, pior ainda mais a situação, né? Sim, e é exatamente por isso que está se tentando se uniformizar esse entendimento e superar essa controvérsia. Então, ainda está pendente de julgamento. Ano passado, esse é um tema que envolve uma série de polêmicas, enfim, no meio jurídico, porque é um tema interdisciplinar, quer dizer, tem aspectos do processo penal, tem aspectos de direito constitucional, tem aspectos relacionados aos direitos humanos. Então, se você olhar o tema só com uma área, você não consegue entender as várias facetas que envolvem ele. Então,
para uniformizar e para tentar superar essas controvérsias, é que se ajuizou justamente essa ação declaratória de constitucionalidade. Aí não é uma questão só de resolver o caso do presidente Lula, ou do João, ou do Pedro, ou da Maria que estão presos. É de pensar efetivamente como que se interpreta a Constituição nesse ponto. E aí, um argumento de quem defende essa prisão na segunda instância é justamente que a Constituição não veda a prisão, tanto que no inciso 61 do artigo 5º, ela autoriza a prisão em flagrante. Olha, eu acho esse argumento muito simplório, porque ela autoriza uma situação ultra excepcional, só em caso de flagrante delito. Então, você não pode generalizar para outros casos para além do flagrante. No direito constitucional e nos direitos humanos, a gente diz que qualquer exceção à liberdade ou qualquer restrição a um direito, você deve interpretar da forma mais restrita possível e não de forma ampliativa. Então, não me parece também adequada, para além da literalidade, não me parece essa mudança de entendimento que se deu num caso concreto e que tem ministros divergindo dentro do tribunal para consolidar o entendimento, não me parece a melhor posição do ponto de vista da interpretação dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Agora, veja, é um processo que ainda não se encerrou. Essa ação está em curso. Ano passado não se colocava para julgamento essa ação desde 2016 e teve uma polêmica danada no Supremo Tribunal Federal. Estava lá assistindo o último dia de julgamento no Supremo de 2018 e o Marco Aurélio, quando terminou a sessão, deferiu uma liminar para dizer, olha, suspenda todas as prisões, porque isso viola a literalidade da Constituição, isso viola os direitos fundamentais, você pode estar prendendo inocentes. E logo em seguida o presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, cassou essa liminar com a prerrogativa do presidente, porque o plenário não está reunido. Mas, apesar de ter cassado, ele se comprometeu a decidir essa questão nesse primeiro semestre de 2019. Então, esse é um tema super atual e relevante, não só em abstrato ou em concreto para a vida das pessoas, mas porque, seja qual for o posicionamento adotado pelo Supremo, ele se avizinha, daqui a pouco vai se decidir. E uma questão interessante que também precisa ser colocada, que é o seguinte, ninguém aqui está defendendo que não se pode prender. Se nós olharmos a história da punição, prender é civilizatório, prender é necessário, porque antigamente se executava com pena de morte. E a prisão é totalmente autorizada no sistema brasileiro nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se o indivíduo reunir aquilo que está no artigo 312 do Código de Processo Penal, ele pode ser preso imediatamente. Imediatamente. Mas uma coisa não deve sobrepor ou contrariar a outra. O artigo 312 do Código de Processo Penal convive em total harmonia com o artigo 5º 57 da Constituição. Nós temos que ter essa clareza. Ninguém aqui está defendendo que não pode se prender de modo algum, porque nós temos o hábito. Eu sou um advogado e, lógico, se nós entrevistarmos um colega promotor da área penal aqui, pode ser um juiz criminal, pode ser que eles tenham um entendimento completamente divergente do meu e isso é democrático. Mas nós temos que ter em mente. Tá, então quando se pode prender? Quando o indivíduo reunir aquilo que está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. E mais do que isso, né? Ao invés de corrigir um sistema de recursos que é moroso, você simplesmente suprime a instância e fala, trânsito em julgado é o que a Constituição não diz. Claro. Isso é um erro. Você deveria investir na melhora do sistema processual e não em um atalho que viola direitos fundamentais. Mas, professor, como é que... Desculpa. E também tem um detalhe, se nós olharmos do ponto de vista recursal, a imensa maioria dos recursos interpostos no país são interpostos pelo poder público, por agentes do poder público, procuradores do município, do estado, agentes do poder público. Se nós olharmos, por exemplo, o sistema americano, porque eu defendo uma reforma recursal no nosso país, onde o indivíduo que é absolvido não possa sofrer um recurso exclusivo da acusação. A acusação não pode recorrer. E aí muitos falarão, você está inventando, Yuri? O sistema americano é assim.
não cabe um recurso exclusivo da acusação. Se o indivíduo é absolvido, a absolvição está consolidada. Agora, imagina a situação, e quem advoga sabe disso. O indivíduo sofre um processo penal que já é uma pena, ao final ele consegue, após muito esforço, demonstrar a sua inocência, porque hoje em dia, muitas vezes, não é o Estado que prova que ele é culpado, mas sim ele que se esforça para provar que é inocente. Ele demonstra a sua inocência, e aí temos um recurso, aí chega no advogado, e aí, doutor, o que aconteceu? Não, você foi absolvido. Não, que lindo, maravilhoso, o senhor é o melhor advogado do mundo. Não, meu querido, calma que ainda vai ter recurso da acusação, você pode ser condenado lá na frente. Isso é uma contradição. E eu acho que mais do que isso, né, corroborando o que você está falando, é que tem limites também do que você pode reformar e do que você não pode reformar no ordenamento jurídico. Sim. Então, acho que uma primeira observação de direito constitucional que é relevante tem regras constitucionais que instituem esse modelo que a gente tem hoje. Se você quer mudar isso, a via adequada não é uma decisão judicial e nem é uma lei. Você teria que modificar o próprio texto constitucional. E para fazer isso, tem um procedimento de emenda à Constituição que é super rigoroso e difícil. Pressupõe que você tem aprovação em 3/5 em 2 votações na Câmara dos Deputados, 3/5 em 2 votações no Senado, para só depois você aprovar essa proposta de emenda. E ainda assim, seria discutível se essa emenda seria constitucional ou não. Sim. Mas independente da gente concordar com a constitucionalidade ou não de uma eventual emenda desse tipo, a via jurisprudencial modificar o texto da Constituição ou uma lei modificar o texto da Constituição não é possível. Essa lei pode ser declarada inconstitucional e esse entendimento, eventualmente, do Poder Judiciário vai estar violando também a Constituição. E é uma contradição, porque ao Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal, cabe justamente defender o texto da Constituição. A função que foi atribuída ao Supremo Tribunal Federal, artigo 102, seguinte da Constituição, é justamente o papel de guardião desse texto, dessa Constituição e desses direitos fundamentais. Outra questão que eu deixei no início do programa foi dos casos do réu que é condenado em segunda instância, sequer foram presos, continuam em liberdade. A gente tem até alguns casos famosos, eu vou citar um deles, que é o caso do jornalista Pimenta Neves, que matou a Sandra Gomide, a jornalista, né, pelas costas, por motivo fútil, e ele demorou 11 anos até ser preso e preso depois dentro de casa, por questões da idade e tal. Como é que vocês veem isso? O que acontece, Marcelo? Primeiro, eu conheço os advogados que o defenderam, bem como conheço a ministra que enfim, apreciou o caso dele e finalmente deu desfecho no caso. Este é um caso. Se nós olharmos toda a jurisprudência, nós temos que ter números. Mais de 40% das pessoas presas hoje, repito, mais de 40% são presos provisórios. São presos e que estão pendentes de recurso os seus processos. Aí nós pegamos um caso, que é o Pimenta Neves, um outro caso, e nós queremos generalizar o sistema baseado no Pimenta Neves, que teve acesso a bons advogados, que conseguiram manejar os recursos, que conseguiram buscar algumas possibilidades recursais daquele caso concreto. E quem advoga, quem trabalha na prática, Marcelo, sabe que muitos dos recursos manejados pela defesa não se deve a uma vontade desenfreada do advogado recorrer. Se deve a alguma falha processual que o Estado provocou. Eu conheço colegas que falam, não, o indivíduo cria nulidade. Aí o advogado fala, não, eu colho a nulidade. Quem criou foi o Estado. Então, se o Estado tivesse feito uma investigação escorreita, um processo rígido do ponto de vista da regularidade, a margem de manobra recursal de qualquer advogado do Brasil seria mínima. É isso que nós também temos que ter em mente, que o trabalho estatal, no momento em que eu olho números, em que apenas 8% dos homicídios cometidos no Brasil são apurados e que têm autoria identificada,
8%, significa que eu posso matar qualquer pessoa aqui dentro do estúdio e eu tenho 92% de chance de não ser descoberto. Estatisticamente é isso. E aí a culpa é do sistema recursal e do trânsito em julgado após o esgotamento de recursos? Penso que nós precisamos avaliar melhor as questões. Como você vê isso, professor? Vejo na mesma linha do professor Yuri. Você pega alguns dados, por exemplo, do ano passado, se estima que os tribunais superiores receberam 1.400 recursos nessa matéria criminal, 800 foram da defensoria e não teve reiteração. Então, a maior parte desses recursos não tem esse caráter protelatório, nesse caso específico, envolvendo o Supremo e o STJ, pelos dados. Esses casos de recurso protelatório que se arrasta, tem casos icônicos de a pessoa entrou com 28 recursos no STJ para prorrogar, para tentar impedir a prisão. E todos não conhecidos, não é nem que foi indeferido. Então, claro como que se tem. ele não existisse no sistema, né? Claro que tem casos assim, mas é raro, até porque você litigar numa instância desse tipo é caro. O advogado eventualmente ia até Brasília despachar, cada recurso tem as custas. Não é a lógica geral do sistema. E mais do que isso, no caso concreto, se a pessoa ainda está solta, você tem que ver o seguinte: qual problema isso gerou especificamente para a vítima? Ela está ameaçando, por exemplo, a mãe ou o pai da jornalista assassinada? E aí você tem que recorrer a um sistema de proteção policial. Você tem outra via adequada. A via adequada não é você atropelar as garantias, porque a gente vive numa democracia. Democracia não é só eleger o presidente. Democracia é o respeito aos direitos fundamentais de todo mundo. Quem obteve o apoio da maioria e está lá no cargo de poder, mas também quem não votou ali, e que a gente possa conviver em harmonia e cooperar para construir esse país, para além da presidência, para além do legislativo. E para essa cooperação acontecer, a gente precisa respeitar os direitos uns dos outros. Quer dizer, minha liberdade vai até onde cessa a do outro. Então, se a gente passa a atropelar isso, é um retrocesso que viola o que no direito a gente chama de Estado Democrático de Direito. Mas tem casos que acabam prescrevendo, né? Porque demora tanto tempo. Tem até um outro caso mais famoso, que é o do Edmundo, que em 99 ele atropelou e matou 3 pessoas lá no Rio de Janeiro. E ele saiu da cadeia e depois de 21 recursos ao longo de 12 anos, o crime prescreveu. Então, tem isso também, né? É muito difícil nós falarmos do caso concreto, porque, pelo menos eu, Siddhartha, não sei, mas eu não conheço o processo. Então, nós teríamos que ter olhado a regularidade do processo para saber o que aconteceu nisso. Há mais ou menos 60 dias, eu fui entrevistado a respeito de um caso de um suposto estupro de uma moça que o pai dela havia sido preso, só que por algum erro da justiça, saiu, e aí quando saiu matou a filha, e aí a discussão era se a falha era processual, se a falha era legislativa. Eu dei a minha opinião no seguinte sentido: na minha visão, ocorreu algum erro do sistema de justiça criminal. Não adianta, nós podemos escrever a melhor lei do mundo. Se as instâncias, se o sistema não funciona, nada funciona. Um tema polêmico, que são as chamadas, né, popularmente falando, as saidinhas em datas comemorativas. Eu já vi índices de que 6% daqueles que saíram não retornam. 6%. Significa que 94% retorna. Qualquer medida no planeta que tem um índice de 94% significa que ela é exitosa. Só que se nós ligarmos uma série de programas policiais, enfim, debatermos esse tema com a cidadania vai falar que é um absurdo um preso sair e passar um feriado na rua. Mas onde está o absurdo se 94% retorna? A gente está chegando no fim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, as considerações e a opinião de vocês, porque a gente não falou do pacote anticrime, que foi apresentado em fevereiro, né, pelo ministro Sérgio Moro, e um dos 20 pontos é em relação à prisão em segunda instância, que não haverá exceções. Como é que vocês veem isso? Em 1 minuto, cada um, por favor. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante destacar é o seguinte:
não há um entendimento final do Supremo Tribunal Federal quanto a esse ponto que é super polêmico e é um ponto que envolve a interpretação sobre os limites e alcances do texto constitucional que a gente discutiu aqui ao longo de todo o programa. Tem um caso concreto e tem o caso do ex-presidente Lula. Agora não tem essa decisão em abstrato. Quando vem uma proposta de lei no sentido de modificar ou consolidar esse entendimento antes do próprio Supremo Tribunal Federal decidir para todos os casos qual é a interpretação correta da Constituição, me soa como uma tentativa de antecipar ou se intrometer na esfera que seria própria do Supremo Tribunal Federal. Professor, rapidamente, por favor. Veja, Marcelo, Siddhartha e amigos que nos assistem, daquilo que eu li do projeto chamado Anticrime, vi mais do mesmo. Vi uma ginástica dogmática no que tange à legítima defesa, conceito de legítima defesa consagrado do direito alemão, e o ministro da Justiça quer modificar aquilo que pelo menos 100 anos vem sendo consolidado no estudo do direito penal mundial. E com relação à prisão em segunda instância, como bem disse o Siddhartha, na minha compreensão, o ministro está tentando antecipar o resultado do jogo antes que o jogo seja jogado. E, no meu entendimento, isso não faz parte do jogo. O jogo precisa ser jogado e o que nós pedimos aqui é que a regra seja cumprida. E a regra precisa ser cumprida a partir de algo elementar, que é ler o que está escrito na Constituição, que vale para todos, para o meu amigo, para o meu não muito amigo, para o meu parente, meu vizinho, para o meu desafeto, para todos nós, inclusive para o ministro. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Siddhartha Legale, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Constitucional, Internacional e Comparado. Muito obrigado também ao Yuri Félix, que é professor, doutorando e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, além de diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e palestrante com artigos publicados em revistas especializadas. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande para a gente sua sugestão, crítica ou elogio. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!